Fala galera, tudo bem? Tudo na paz? Tranquilidade? Vamos dar início aí mais uma aula bacana nossa, onde a gente vai falar sobre regionalizações, ou seja, a gente já falou sobre a questão regionalização, né? Agora a gente vai regionalizar alguns espaços geográficos. A gente vai pegar os espaços geográficos que foram o quê? Que foram falados aí, diminuídos, e a gente vai falar sobre eles. Hoje, pessoal, o nosso tema, a gente vai começar a falar sobre a regionalização do território europeu. Ou seja, hoje a gente fala exclusivamente de Europa aí. Então, para a gente falar de Europa, vou pegar aqui o meu parceiro, né, que vocês já conhecem. Vamos procurar aqui, ó. O que nós podemos notar? Vou botar bem pertinho de vocês. Estão conseguindo identificar? Olha aqui a Europa, ó. Pega até a parte da Rússia aqui, tá vendo? Rússia, vem aqui, desce, vai lá embaixo e vai até o Estreito de Gibraltar. Ou seja, onde vai separar o quê, pessoal? Vai separar aí a Europa do continente africano. Então nós podemos notar, o que vocês podem ver? Ó, vamos lá de novo, ó. Europa aí, tá vendo? Ó? Europa, entrou África. África agora não, espera aí, África. Europa. Ou seja, nós podemos notar que temos aí uma região com pequenos países, né? A Europa ela é considerada hoje uma região fragmentada, com países pequenos, e é o segundo menor continente do nosso planeta. Se a gente prestar atenção, nós temos uma massa gigantesca aqui, né? A famosa Eurásia, né? No passado, que estava junto com o continente asiático. Mas, com o passar do tempo, a regionalização do continente africano, ele vai tomar algumas proporções, algumas diferenças aí. Então, a partir de algum determinado período da história, a Europa ela começa a se fortificar, a se formar. A Europa nós temos históricos ou questão histórica bastante antiga. Por exemplo, nós temos lá no continente europeu relatos de homens que surgiram há cerca de quase 1 milhão de anos atrás. Não eram aí os famosos homens sapiens, né? Eram os homens eretos, ou seja, então os homens aí antigos, os homens arcaicos que surgiram há milhões e milhões de anos atrás lá no continente europeu, ou seja, há 1 milhão de anos atrás não tínhamos aí a situação da existência de homens, né? Segundo os historiadores falam que a existência do homem se forma a partir de 500 a 1 milhão de anos atrás. E nasce no continente africano. Então, nós podemos notar que há relatos na questão europeia falando sobre o quê? Falando sobre civilizações, sobre a questão humana, como eu falei para vocês, relato aí de hominídeos aí há milhões e milhões e milhões de anos. E com o passar do tempo, nós teremos aí a fortificação do continente europeu, né? O continente europeu, como eu sempre falo, é uma região que, pessoal, é uma região antiga. E essa região antiga, ela foi e continua sendo o quê? Continua sendo importantíssima aí para o nosso planeta. Então, com o passar do tempo, quando a Europa ela torna-se uma região onde as sociedades começam a evoluir, quem nunca viu aqueles filmes antigos, né? Aonde temos os reinos, né? Aqueles castelos gigantescos, aonde tem o príncipe, tem a princesa, tem o vilão. Então tudo isso era baseado aonde? Era baseado na Europa, é baseado na Europa. Esses castelos ainda existem. Temos fortificações na Alemanha, na Itália, na Bélgica, na Holanda, por todo o território europeu. Nós vamos notar o quê? Nós vamos notar essa situação aí ligada a esse continente. Então, como eu falei para vocês, um continente com uma formação antiga, nós teremos dentro do continente europeu um caldeirão cultural, um caldeirão étnico, um caldeirão linguístico. Nós teremos o que? Diversidade no continente europeu. Então, nós podemos notar que o latim, os galeses, né? Povos antigos, línguas antigas, a galera da Bretanha, né? A parada bastante antiga, bastante arcaica, né? Isso está muito ligado à questão da formação antiga do território europeu. E com o passar do tempo, o que vai acontecer, pessoal? A Europa, como sociedade, ela vai se fortificando cada vez mais. Então, o que a história nos diz sobre o continente europeu de um modo geral? Ali ocorreram grandes civilizações, grandes potências em determinado período da história. Vamos citar algumas potências aí, por exemplo, alguns líderes importantes
Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande, da Macedônia, né? Ele vai gerar uma expansão ali dos seus domínios, ou seja, vai expandir até chegar à Índia. Ou quem nunca falou da Grécia? Quem nunca ouviu falar da Grécia, né? Quando a gente fala de Grécia, o que a gente imagina? O que a gente relembra? Esparta e o que, pessoal? Atenas, né? Os 300 de Esparta, tem até aquele... Ô, Leônidas, tem que parar de arrumar suas confusões aí, cara. Quem nunca viu esse vídeo, né? Nós temos aí Roma, Império Romano que chega até o Oriente. Então nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que desde o seu primórdio, desde o início, a Europa ela teve uma suma importância aí para as sociedades antigas. Com o passar do tempo, nós teremos aí a continuidade de quê, pessoal? A continuidade de alguns fatores que vão transformar a sociedade de modo geral. Por exemplo, a Europa ela recebe o título e ela é considerada o berço da sociedade oriental. O que significa isso, o berço da sociedade oriental? Vou citar para vocês alguns exemplos ou algumas situações que ocorreram no continente europeu. Quem nunca ouviu falar da Reforma Protestante, né? Reforma Protestante aí. Quem nunca ouviu falar do Iluminismo? Quem nunca ouviu falar da Revolução Francesa? Temos mais alguma coisa aí, pessoal? Temos mais coisas aí, né? Deu um branco agora. Revolução. Só isso que aconteceu na Europa, né? Não aconteceu mais nada, não. Será? O que vocês acham? Só parou nisso aí? Reforma Protestante, Iluminismo, Revolução Francesa, o feudalismo, né? O que era o feudalismo? Aquela sociedade lá que só tínhamos 3 classes sociais e essas classes não modificavam. O feudalismo deixa de existir. Olha só, pessoal, uma novidade que surge no continente europeu aí. Transição do feudalismo para o capitalismo. Olha só, o famoso capitalismo que surge aí na Europa e com o passar do tempo ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer algumas evoluções aí. Outra questão que nós temos, que eu posso falar para vocês, surgimento do socialismo, ou seja, o socialismo lá no final do século XVIII, início do século XIX, surge aí no continente europeu. Uma questão aí que surge... que vai gerar uma transição, que é uma transição social, né? Antes do século XVIII, por exemplo, nós tínhamos o quê? Uma sociedade rural artesanal. Hoje não, nós temos uma sociedade urbana industrial. Isso só tem início quando, pessoal? Através das revoluções industriais do século XVIII. Eu posso voltar para vocês também no século XV, né? O que acontece no século XV? Expansão marítima. O período das grandes descobertas, né? Onde principalmente Espanha e Portugal, depois França, Holanda, Bélgica, Inglaterra, começam a sair do continente europeu e vão em busca de quê, pessoal? E vão em busca aí de novos territórios, vão chegar à América, à África, a parte da Ásia e vão começar a colonizar aquelas regiões. Então nós podemos notar que além das grandes navegações, das revoluções industriais, substituição do feudalismo para o capitalismo, surgimento aí do socialismo, as grandes guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorrem aonde? Ocorrem no continente europeu. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Eu posso afirmar para vocês que a Europa Ocidental e a Europa ela tem uma regionalização, tá? A gente não pode pegar a Europa, como eu mostrei para vocês aqui no Mapa Mundi, e botar ela de uma forma igualitária. Ela vai ter divisões, como ocorre aqui no continente americano. Como é dividido o continente americano? América do Norte, América Central e América do Sul. Na Europa nós teremos algumas divisões aí. A Europa Ocidental, Europa Oriental, Europa Meridional. Ou seja, nós teremos algumas divisões que vão nos fornecer algumas informações também. Então nós podemos notar que esse continente, muito importante desde o seu início, desde os primórdios, desde a antiguidade, passou por processos aí de evoluções sociais, transformações sociais, e essas transformações sociais não ficam presas somente no continente europeu, elas vão se espalhando aí, vão gerar o quê? Vão gerar transformações em várias partes da sociedade ou em todas as sociedades de modo geral.
Qual é a sociedade que não é industrializada no século XXI? Ou seja, quem aí não precisa da indústria, né? Então, a questão industrial, como a primeira e a segunda revolução industrial, tem início aonde? Tem início no continente europeu. Então, nessa aula, pessoal, a gente vai abordar o quê? A gente vai abordar as questões do quê? Do surgimento da Europa, uma região antiga, e os fatores que direcionaram o quê? Que direcionaram mudança de uma escala global aí com o passar do tempo. Citei para vocês das grandes navegações até as grandes guerras mundiais aí. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E beijão do tio Cris aí. Fiquem com Deus.